Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 6 e 7. Nós estamos vivendo esse tempo de autoridade e graça, e esse tema, ele veio como fruto de uma leitura que eu fiz de um livro do John Bevere, Quebrando as Cadeias da Intimidação, e as coisas elas vão se desenvolvendo. É interessante que, de fato, quando você tem uma ideia ou uma tese, a partir daquela ideia ou daquela tese, você então entra com argumentos e com outras ideias e outras posições, né, ou até mesmo contra aquela tese inicial, com uma antítese ou um complemento, e o resultado disso é uma nova porção, uma nova ideia, que é uma síntese, que é um desdobramento daquilo que acontece. Então, quando a gente faz essa leitura e a gente vai se permitindo pensar a respeito daquilo que é informado, isso vai trazendo para a gente uma nova ideia. Porém, quando a gente trata da Bíblia, essa inspiração para a nova ideia, ela é uma inspiração que ela é influenciada pelo sobrenatural. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, e ela só é viva, ela só é poderosa e ela só é eficaz por causa dessa inspiração que a gente recebe quando lê a palavra do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus que nos ensina, que revela para a gente quais são as verdades de Deus que estão escondidas naquele texto. Então é diferente de ler um livro comum, até mesmo de ler o livro do John Bevere, Quebrando as Cadeias da Intimidação, ao qual deu origem a esse tema, autoridade e graça. É diferente quando você pega a leitura de um livro, ou a leitura de uma ideia, ou de um autor, seja ele qual for, de qual segmento ele trabalhar, e você pensar isso a respeito de uma perspectiva espiritual, dentro de uma liderança do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. O que eu quero dizer para você é que você vai ouvir uma ideia, vai ouvir uma opinião, a pregação da palavra é essa. E se você ouvir essa ideia, se você ouvir essa pregação, e não tiver a inspiração do Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai ter conclusões e vai fazer antíteses e vai chegar a uma síntese ou a uma conclusão, mas isso vai apenas ser útil no seu campo mental, ou você vai concordar com algumas coisas, você vai discordar de algumas coisas, você vai ter opiniões, vai ratificar, confirmar algumas opiniões que você tem, e isso é útil para que você possa crescer. Mas isso não é tudo o que pode ser oferecido aqui nessa manhã, né? Há mais para ser oferecido aqui nessa manhã. E para esse mais, você precisa da inspiração do Espírito Santo de Deus. Você está me compreendendo? Amém, queridos? Então, por isso, eu queria pedir a você que mais uma vez orasse. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e peça agora ao Espírito Santo de Deus que te revele a verdade da palavra de Deus. Peça agora ao Espírito Santo de Deus que traga para você o conhecimento que o homem não pode trazer, a informação que o homem não pode trazer, essa inspiração, que ela seja do Espírito Santo na sua vida e que essa revelação, que faz parte de algo sobrenatural, transcendente, que isso seja liberado dos céus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus, nós entregamos, ó Pai, esse momento da palavra, da pregação, e te pedimos que o Senhor fale e inspire e revele e abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Isaías, capítulo 43, versículos 6 e 7. Isaías 43, versos 6 e 7. Diz assim: direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. Quem? Os filhos. De longe, tragam os meus filhos, e dos confins da terra, as minhas filhas. E o verso 7. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Amém, queridos? Esse texto bíblico fala uma verdade espiritual que é algo que pode fazer toda a diferença na sua vida. Primeiro, a verdade espiritual de que você foi criado por Deus.
Segundo, a verdade espiritual de que Deus te trata como um filho. Talvez seja essa a ideia da música dos Filhos da Verdade, onde a música declara: somos filhos de um Pai que nos ama. Somos filhos de Deus, filho de Deus. Além de ser uma criatura de Deus, além de ter sido formado, gerado e criado por Deus, através do meu pai e da minha mãe, sejam eles quem forem, sejam essas pessoas o que se tornaram, o que representam para mim, o seu papel enquanto pai e mãe, o que foi, mas Deus é quem me criou. E quando Deus me criou, eu ainda cheguei num patamar diferenciado da criação, porque agora eu me tornei filho de Deus. E eu me tornei filho de Deus. E como filho de Deus, agora eu tenho um pai que me ama, um pai que cuida de mim, um pai perfeito, talvez melhor ou diferente de um pai que eu tive naturalmente falando, ou de uma mãe, né? Não foram perfeitos, mas o meu pai é um pai perfeito, que é Deus. E ele me criou, me chamou, me deu um nome, né? Esses dias eu estive lá na casa do Léo, em Israel, Léo e Eloá, e eles se mudaram para Israel, se nacionalizaram como israelitas, e eles tiveram que mudar o nome. O nome deles aqui era Léo não sei o que, Pereira. E chegou lá, em Israel não tem esse nome Pereira, e eles então tiveram que fazer um outro nome, deram um outro nome, de acordo com a sua origem, e ele agora passou a se chamar Burnfield, né? E eu falei: o que quer dizer isso? Ele falou: campo de peras. Aí eu falei: interessante, em Israel não tem pereira, mas tem um lugar onde as peras nascem, então é um campo de peras. E é interessante como essa perspectiva de dar o nome, de nomear, identifica aquele que possui o nome, né? E eu falo isso porque esse texto diz aqui no versículo 7 que Deus te deu um nome e te chama por esse nome que Ele te deu, mostrando uma pessoalidade, uma individualidade, um valor impressionante que você tem, um valor espetacular, transcendente que você tem e que vai além daquilo que os homens te valorizam, porque nessa terra, para a gente ser valor, a gente tem que ser bonito, tem que cantar bem, tem que ter dinheiro, tem que conhecer quem conhece, tem que ocupar um cargo, tem que ter uma casa boa, tem que ter um carro bonito, tem que ter uma moto legal, né? Tem que falar bem. A gente, para esse mundo, tem que ser alguma coisa que valha para que o mundo nos valorize. Mas esse Deus que nos chama pelo nome, Ele nos trata de uma outra maneira. Trata a cada um de nós de outro jeito. Ele fala que nos chama pelo nome, nos valoriza e diz que Ele nos criou para a glória, que criei para a minha glória. Repita assim comigo: Deus me criou para a glória dEle. Isso. Deus nos criou para a glória dEle. Outra vez. Outra vez. Essa resposta, ela é uma resposta impressionante que acaba com uma crise de muita gente. Para que eu nasci? Para que eu estou nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Repita comigo: Deus me criou para a glória dEle. Se você não sabia, agora você já sabe. Para que você nasceu? Para a glória dEle. Para que você foi criado? Para a glória dEle. Por que você chegou até aqui? Para a glória dEle. Então veja, muita gente não sabe para que está nessa terra, e aí até comete suicídio. Muita gente não sabe para que está nessa terra, e aí não tem valor à vida. Muita gente não sabe para que está nessa terra, e aí fica querendo as coisas que a terra podem dar para agregar valor à sua própria vida. Mas a resposta não é essa. A resposta é que nós fomos criados para a glória de Deus. Se você entende que você, e é tudo que está aqui nesses 2 versículos apenas, se você entende que foi Deus quem te criou, se você entende que você é filho de Deus,
que Deus te identifica com um nome e que você tem uma missão nessa terra que é viver e foi criado para a glória de Deus, se você entende isso, você vai entender o que você veio fazer aqui no culto hoje, amém? Senão você não vai entender o que você veio fazer no culto hoje. Senão você não vai entender o que é a igreja. E aí a igreja vai se tornar insuportável. E aí você vem porque tem uma boa palavra, e se não for boa, você vai embora. Você vem porque tem um bom louvor, se não tiver, você vai embora. Você vem porque você é útil, se você não for útil, você vai embora. Porque você não entende o que é a igreja, você não entende o que é Deus, você não entende o que é a sua vida, não entende nem o que é a família. Então, se a família for boa, você fica. Se a família for ruim, você vai embora. Arruma uma mulher melhor, um homem melhor. Se os seus filhos estão de acordo com aquilo que você entende, você fica com eles. Se você não sabe disso, mas se você sabe, mesmo que o seu filho não seja o que você espera, você continua com eles, não manda filho embora. Você vai para um trabalho, se você não entende qual é a sua missão nessa vida, você vai querer tirar do seu trabalho razão, e o seu trabalho não vai te dar o dinheiro, não vai te dar o reconhecimento, não vai te dar... então você fica infeliz, aí reclama, fica triste. A grande diferença que Jesus Cristo propõe em nossas vidas é a compreensão de que você foi criado por Deus, você é um filho de Deus, Deus te dá um nome e Deus te dá uma razão para você existir. Você foi criado para a glória de Deus. Muitos sabem disso, muitos ouvem isso, poucos compreendem o que isso significa e colocam em prática nas suas vidas. Muita gente tem acesso à informação. Aliás, alguém já me disse que tem tanta informação nesse mundo que a gente não seria capaz de ter acesso a tudo, nem que vivesse umas 10 vezes. Alguém que faz pesquisa aí na internet disse que se você quisesse ver todos os vídeos que tem no YouTube, você precisaria viver, sei lá, 100 anos. Ou 100 anos. Acho que 1000 anos. E não daria tempo de você assistir todos os vídeos do YouTube, assumir toda aquela informação que é passada. Então, veja, o que você veio fazer? Porque se você não sabe o que você veio fazer, você vai ficar correndo atrás de um monte de coisa para dar sentido para a sua vida. Não, eu preciso passar, eu preciso conquistar, eu preciso passar a toalha de banho que eu vou usar para tomar banho daqui a pouco. E você começa a inventar motivos, e começa a inventar valores, e começa a fazer coisas para dar sentido à sua vida. Mas a gente cria umas manias, né? E se a gente não fizer aquilo, e quantas pessoas que estão presentes já brigaram por conta de arrumar a cama, lavar a louça, arrumar a casa? Vocês entendem? Se a gente não entende o valor que Deus nos dá, nós vamos criar outros valores. E esses valores vão ser a razão da nossa vida. Valores que vão determinar o que eu faço e o que eu não faço. Então, esse texto ele fala que Deus nos chamou para glorificar a Deus, para viver para a glória de Deus. Então, veja, semana passada, quem esteve aqui no culto entendeu que a santidade de Deus é a sua glória revelada. A glória de Deus é revelada através da santidade de Deus. O caráter de Deus revela a glória de Deus. A perfeição de Deus é revelada através da glória de Deus. E então, a gente vê que Deus nos criou para a sua glória. Agora, a pergunta é, como Deus se revela? Como a glória de Deus é revelada? Então, veja, Deus nos criou para a sua glória. E a pergunta que eu te faço é, como a glória de Deus é revelada? Sabe qual é a resposta que você tem que dizer? Através da minha vida. Como Deus se revela? Através da sua vida. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Diz o quê? Lá no início da Bíblia, lá no início de tudo, no princípio dos princípios. Criou Deus, o homem, a sua o quê? Imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Esse homem é no sentido de humanidade, inclui homem e mulher. Os dois únicos gêneros possíveis criados por Deus. E não gêneros inventados pelo homem, que não existem, mas que o homem optou em criá-los para dar razão à sua existência.
para justificar o que quer fazer ou para fazer aquilo que não agrada a Deus. Então veja, Deus criou o homem à sua imagem. Então o que é a imagem? Antigamente as fotos precisavam ser reveladas. Quem é do tempo de revelar filme aqui, queridos? Tá. Pois é. Como é que a imagem era criada? Através antigamente, antes de termos os nossos celulares, ou termos aí as questões de fotos digitais. Você tinha um papel especial, e aquele papel especial ficava num lugar bem escuro, e em algum momento você girava aquele papel, a máquina travava na posição, e aí você ia lá e apertava um botãozinho. E aí abria-se uma janela, aquela luz que vinha de fora entrava naquele ambiente escuro, naquele papel, e criava uma sombra naquele papel. E criava uma impressão naquele papel, e criava uma coisa naquele papel que ficava, como se fosse queimada naquele papel. Por isso que quando você abria o filme todo, antes de revelá-lo, dizia-se, as suas fotos queimaram. Então você tinha essa coisa escurinha, fechadinha, guardadinha, e aí de repente, rapidamente, abria-se uma fresta. E aquela luz entrava, e o reflexo daquilo que agora era iluminado, daquilo que ficou no campo de visão daquele espaço, ele era impregnado ou impresso naquele papel. E aquele papel era levado, o papel do filme, né, era levado para um laboratório, e ali numa câmara escura, aquele papel era aberto, e se jogava uma química nele, e um outro papel agora era colocado sobre aquele papel, e aquela imagem era revelada. Agora eu te pergunto, o filme tinha alguma imagem nele? Sim ou não? Tinha alguma imagem? Você comprava um filme na loja, já vinha com alguma imagem naquele filme? Você tinha que pegar aquele filme, colocar na máquina e expor aquele filme a alguma impressão, para que aquele filme, então, captasse aquela impressão, e depois de algum trabalho, aquilo que foi captado iria ser revelado. Talvez isso nos ajude a compreender como é o nosso relacionamento com Deus. Talvez isso nos ajude a entender que Deus nos criou à sua imagem. Então, eu acredito que agora, a partir de agora, você vai entender melhor que nós não somos espelhos de Cristo. Porque o espelho não tem imagem. Nós não somos espelho. Quem é o espelho é aquele veículo que nos ajuda a refletir a imagem. Então, se existe uma simbologia aí nesse sentido para o espelho é simbolicamente representado pelo Espírito Santo. Porque é Ele quem vai nos ajudar a nós sermos a imagem de Cristo. Agora, nós não somos um espelho, nós não somos uma impressão de Cristo. O que é a impressão de Cristo está dentro de nós, que é o Espírito Santo. E a partir desse trabalho, desse processo, aquilo que é escuro, aquilo que está oculto, vai sendo trabalhado até que revele a imagem de Cristo que está impressa em nós. Eu não terei a imagem revelada se eu não imprimir a imagem de Cristo em mim. Eu não revelarei a imagem se eu não me expor, se eu não deixar aquilo entrar dentro de mim. Eu preciso, o Espírito Santo faz isso, ele é essa ferramenta, ele produz essa dinâmica de que aquilo que é de Deus entre na minha vida para que eu revele a imagem de Cristo. Então veja, Deus, ele fala na palavra que ele nos escolheu para revelar, para mostrar a glória dele. E como Deus se revela? Deus se revela através de uma imagem. Por isso Deus fez o homem à sua imagem. Em potencial, cada ser humano é capaz de revelar a Deus.
Em potencial, cada ser criado tem em si o poder de revelar a imagem de Deus. Agora, você vai lá e compra um filme na loja. Você é quem vai determinar para onde aquele filme, aquela máquina vai apontar. Era assim, pelo menos antigamente, né? Você revela para onde a máquina vai apontar. E a imagem que vai ficar gravada no filme, que depois vai ser revelada, é a imagem a qual você expôs aquele filme, aquilo que entrou. Então veja, para que eu seja a imagem de Cristo, eu preciso me expor a Cristo. Para que eu possa revelar a imagem de Deus, eu preciso me expor a Deus. Então, quando Deus nos criou, Ele nos fez com esse poder de revelar a imagem de Deus. Criou a sua imagem. Então, quando a gente anda, cada um de nós, em potencial, as pessoas deveriam olhar a imagem do próprio Deus, a representação do próprio Deus, o que Deus é, a beleza de Deus, os valores de Deus, o que Deus, de fato, Ele se manifesta através do homem. Porém, o que acontece? Nem todos revelam a imagem original. Muitos revelam uma imagem distorcida. Muitos revelam uma imagem embotada. Muitos não revelam imagem nenhuma de Deus. Mas uma imagem sai. Hoje a gente vê o Facebook, aí, as mídias digitais, as pessoas muito preocupadas com a sua imagem. Até hoje, eu já fiz esse experimento em diversas épocas e áreas e com diversas pessoas. Mas qualquer que seja a pessoa, brasileira ou estrangeira, de qualquer idade, quando você tira uma foto e você tira uma foto com 10 pessoas e eu mostro a foto, a primeira pessoa que ela vai olhar naquela foto é ela mesma. Seja criança, seja adulto, porque todos nós nos preocupamos com a nossa imagem. Você quer irritar a sua filha? Quer irritar a sua filha? Basta acordar ela de manhã, ela não está bonita, e você tirar uma foto dela. Ela vai virar um monstro. Quer irritar a sua filha? É só acordar. Deixa eu tirar uma foto de você. Mas eu acabei de acordar. Não, peraí, eu não quero essa roupa. Por quê? Porque a sinceridade, ela é liberada. Nós nos preocupamos com a nossa imagem. E aí começa uma grande dificuldade de qual imagem nós vamos revelar. A imagem impressa por Deus em nossas vidas, a qual nós fomos criados, e para isso nós fomos criados, para revelar a imagem de Deus, para revelar o original, para mostrar a imagem de Deus, ou nós vamos mostrar uma outra imagem, que foi impressa na nossa vida, que nós nos expomos, que nós nos abrimos a ela, como um filme de antigamente, aquela coisa fechadinha, guardada, abriu espaços, né, deu cliques e aquilo foi exposto, e agora imagens foram gravadas e a gente quer mostrar a imagem. E aí a pessoa que é forte quer mostrar a imagem do musculoso. A pessoa que é bonita quer mostrar a imagem do seu corpo. A pessoa que tem interesses sexuais quer mostrar a imagem do seu corpo sedutor. E aí você vai vendo imagens que são reveladas, porque são valores que foram impressos. Então não há como a gente revelar a imagem de Deus, a qual nós fomos criados para revelar, sem a santidade de Deus em nossas vidas. Você está compreendendo, querido? Por isso quem veio semana passada entendeu que a glória de Deus é a revelação da sua santidade. Então, para eu revelar a glória de Deus, eu preciso ser santo, como Ele é santo. Um santo revela a glória de um Deus santo. Por quê? Porque foi impresso, recebeu aquela imagem, e agora pode revelar aquilo que recebeu. Foi gravado no seu papel, e agora, quando esse papel é lido, ou quando esse papel é visto, as pessoas vão ver a imagem daquilo que foi gravado. Por isso que Paulo diz, né? Nós somos
cartas vivas. Paulo, né, o autor aos Hebreus, nós somos cartas vivas. Antigamente era escrito em letras de pedra, agora não. Deus escreveu no nosso coração um testemunho, uma coisa viva dentro de nós. Não é para a gente ser espelho, porque o espelho reflete qualquer imagem. E implicando aqui com a minha filha, nem para ser camaleão, porque camaleão toma qualquer forma. Mas é para ter uma única forma, a forma de Cristo. Para não assumir a imagem que nos interessa no momento que nós estamos vivendo, mas para revelar uma única imagem, a imagem do Criador, que nos fez a sua imagem. Então por que tem tanta gente que desanima da vida? Porque está refletindo a imagem que não foi feita para refletir. Porque tem tanta gente estragada, porque está fazendo o que não foi feito para fazer. Levante a mão o pecador, dentre nós, o pecador, que nunca pegou uma faca para poder abrir um parafuso e estragou a ponta da faca. Levante aí a mão um pecador que nunca fez isso. Porque quando a gente usa o material inespecífico para aquela função, a gente estraga o material. Quando a gente usa uma coisa que não foi feita para aquilo, estraga. Ou levante a mão, alguém que estava sem o coador do café e resolveu, de alguma forma, usar outro tipo de coador. Mas o que não foi feito para aquilo, geralmente não funciona bem. Não adianta. Por isso que inventaram o carro flex, de tanto carro que foi estragado antes. Se você pega um combustível equivocado e bota num carro que não é para aquele combustível, vai estragar. Não tem jeito. Se você pega um alimento que não pode ser comido e come, vai ter problema. Então, se a gente pega o homem que foi feito para revelar a imagem de Deus e não revela a imagem de Deus, esse homem vai estragar. Paulo deixa isso muito claro quando ele fala, por essa causa. Que causa? Porque tem gente que não se examina a si mesmo e não vê que tipo de imagem está refletindo. Por essa causa, tem muitos dentre vós que sofrem e muitos que já morreram. Então veja, talvez a solução para acabar com a onda de suicídio, de depressão, de tristeza e todos os problemas que agora acometem a nossa sociedade, não apenas a sociedade carioca, brasileira, mas uma sociedade mundial, é voltar-se para fazer aquilo para o qual nós fomos criados, que é refletir a imagem de Deus, a imagem de Deus invisível. Deus nos formou visíveis para que a sua glória invisível fosse refletida através da nossa vida que é visível. Então veja, quando nós não fazemos aquilo para o qual nós fomos chamados para fazer, ou criados para fazer, a gente estraga. Entende por quê? Que a felicidade não está no casamento, a felicidade não está no dinheiro. Mas ajuda. Não, estraga. A felicidade não está em absolutamente nada que você possa fazer que não seja viver para a glória de Deus. E quando você vive para a glória de Deus, Deus vai se ocupar daquilo que são as suas preocupações. Por quê? Porque Deus quer revelar a glória. Deus criou você para revelar a glória. Então veja, se eu crio uma coisa para uma função e aquela coisa está com problema, mas está fazendo a função, eu vou endireitar. Exemplo, eu compro um automóvel. E agora eu comprei o automóvel para andar nele, para me locomover, para passear, para curtir. Eu estou de carro. O meu carro deu defeito. Eu vou deixar o meu carro estragado? Eu vou consertar o meu carro. Eu vou endireitar o motor. Mas eu vou cuidar, eu vou embelezar, eu vou tomar conta do meu carro. Então imagina, se nós fazemos isso com um carro, uma coisa assim. Imagina Deus, como não vai cuidar da vida dos seus filhos, aos quais criou para a glória dele, e que estão vivendo para a glória dele, mas deu ruim, estragou, teve um problema. Será que Deus vai deixar você estragado? Será que Deus que fez você para isso? Será que Deus que criou você para isso? Deus estabeleceu a sua vida para isso, para viver para a glória dele. E aí tá ruim, deu ruim. Está com problema no casamento, problema de dinheiro, problema de saúde, problema seja lá o que for. Será que Deus vai deixar você estragado e não vai cuidar de você? Será que Deus não vai tratar de você? Será que Deus não vai consertar a sua vida?
Então veja, por isso a Bíblia diz, se você buscar o reino de Deus, fica tranquilo que todas as coisas serão acrescentadas. Por isso o Alberto testemunhou, eu estava orando pela igreja e Deus abençoou a minha família. Então veja, quando nós vivemos para a glória de Deus, aquilo que está estragado, que está fora do lugar, a gente não precisa, por isso que a gente vai lançar diante dele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Porque eu vivo para a glória de Deus, ele não vai deixar ficar estragado. Não vale a pena para Deus, ele não é bobo. Ele é Deus. Se eu sou inteligente, se eu sei lidar com inteligência, se eu sei agir com inteligência, se eu tenho perspicácia, expertise, se eu tenho experiência, Deus tem muito mais. Ele não vai deixar que os seus filhos, que foram criados e estão produzindo aquilo para o qual foram criados, se estraguem no meio do caminho. Não vai deixar. Ele vai consertar as coisas. Ele vai dar um jeito em todas as coisas. Então, se a sua vida foi criada por Deus, se você se tornou um filho de Deus, se Deus te deu um nome, uma identidade, e Deus deu a você uma missão de viver para a glória dele, e se você fizer, porque Deus dá a você o direito de escolher, é o tal do livre-arbítrio, Deus te dá direito de escolha, Deus te dá direito de opção, Deus te dá a possibilidade de você mudar. João capítulo 1, versículo 12, diz assim o texto, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Deus criou Eva, Deus criou Adão, Deus criou para ele. Mas Deus, que é tão poderoso, porque só quem tem poder consegue dividir poder, porque quem não tem poder quer poder para si, mas quem de fato tem poder é capaz de dividir o poder. Deus, então, se afastava do homem e da mulher e só vinha na viração do dia perguntar como é que estão as coisas, está tudo bem, como é que foi, fez o que eu tinha que fazer. Deus deu ao homem esse domínio sobre a sua própria vida, e o homem escolheu, junto com a mulher, fazer aquilo que não deveria, que não era para glorificar a Deus, não era da imagem de Deus. E quando Deus chegou de noite, eu estava longe, me aproximei, cadê o homem? Aí o homem se escondeu porque estava com vergonha de Deus, porque não estava fazendo o que deveria fazer. Igual um gato, quando está fazendo bobagem, se esconde. Igual uma criança, quando está fazendo uma coisa errada, se esconde, né? A criança faz isso, um animal faz isso, mas os filhos de Deus também fazem. Não conseguem se esconder de Deus, mas o tempo todo ficam fugindo de Deus. Só que Deus fez uma imagem para revelar a glória dele, e a imagem que Deus fez foi você. E enquanto você disputar com Deus, qual a impressão que vai entrar na sua vida? Qual é a imagem que você quer refletir? Qual é a luz que você vai deixar entrar no seu filme para gravar a sua vida, para revelar a imagem? É você quem escolhe. E enquanto você não escolher a revelação da glória de Deus, por isso que nós lemos no início do culto, Romanos capítulo 1, versículo 19, a natureza criada aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus, por vezes, estão mais ocupados consigo mesmo do que com as coisas de Deus, como se fossem dar conta de resolver as suas próprias coisas. Mesmo havendo a promessa, olha, se preocupe comigo, se preocupe com a minha glória, e pode deixar, eu vou endireitar o que está estragado, eu vou consertar o que está torto, olha, eu não vou deixar você sentir falta de nada. Pode até ser que todo mundo ache que você está sentindo falta, mas não, porque eu sou o teu pastor, e nada vou te deixar faltar. Não, pode ficar tranquilo, porque você vai ter um poder dentro de você, um poder tão intenso, que você vai poder todas as coisas, porque sou eu quem vou te fortalecer. Então você não vai ficar feliz só quando tiver abundância, você vai ficar feliz também quando tiver faltando, porque você vai poder, eu vou te suportar, eu vou te segurar, eu vou cuidar da sua vida. Essa é a promessa de Deus para os filhos de Deus, e basta apenas que você viva para a glória de Deus.